No capítulo 3 da primeira carta do apóstolo João, no versículo 4, ele escreve que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. A lei de Deus, resumida por Cristo nos dois grandes mandamentos, o primeiro que tem a ver com a nossa obrigação para com Deus, e o segundo, nossa obrigação para com o nosso semelhante. Primeira tábua, o nosso compromisso para com Deus. Na segunda tábua, o nosso compromisso para com o nosso semelhante. Aqui ainda, no capítulo 3, no versículo 17, ele diz que, ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, ou o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, aqui está exemplificando o amor para com o nosso semelhante, para com o próximo. Ele diz ainda, verso 20, pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então ele está falando uma questão de consciência, de pensamento. Se eu estou em paz, estou tranquilo com meus pensamentos, meus sentimentos, e eu vou também estar em harmonia com a vontade de Deus, entendendo que Deus é maior do que o meu sentimento, as minhas emoções. Falando sobre Deus é amor, não simplesmente ter amor. Ele diz, capítulo 4, já a partir do versículo 7, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não conhece, que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então, qual é o segredo? Amarmos de fato, de verdade, não simplesmente por palavras, mas de acordo com a vontade de Deus. Porque aquele que não ama, esse não conhece a Deus. Precisamos, então, amar assim como Deus nos ama. Ele diz ainda, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, a iniciativa é de Deus. Se eu e você conseguimos demonstrar amor em algum momento e amarmos, porque Deus demonstrou isso nos amando primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, olha que interessante, né? Então, como eu posso dizer que amo a Deus se eu não amo o meu semelhante? Então, isso mostra para nós como deve ser. Ele diz ainda aqui, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, diz ainda, e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obteremos os pedidos que lhe temos feito. Então, um ponto que deve ser levado em consideração é se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Então, por mais que eu queira, que eu anseie por algo, que eu deseje conquistar algo, eu preciso lembrar se isso é de acordo com a vontade de Deus. Deus nos ouve e nos responde de ao menos 3 formas. Quem sabe de imediato, dando aquilo que nós pedimos e crendo. Ou quem sabe, espera um pouco, meu filho. Ou quem sabe nos ouve, mas não nos responde como nós gostaríamos. Onde ele não nos dá aquilo do qual pedimos. Mas quem sabe nos dá uma outra coisa. E quem sabe só no futuro distante vamos entender que aquilo que Deus nos deu, ou talvez aquilo que ele privou de dar-nos, o que nós desejávamos tanto, não era o mais ideal, e aquilo que conseguimos dele era muito maior do que aquilo que nós, quem sabe, havíamos pedido. Possamos manter nossa confiança em Deus, crendo de que ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou que pensamos.